Dizem que existem lugares onde o impossível acontece, onde o fogo brota do gelo, onde a noite dura 6 meses e depois o dia faz o mesmo. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma ilha onde tudo isso não é lenda, é realidade. Sejam bem-vindos à Islândia, terra de fogo e gelo. A Islândia não deveria existir. Está no meio do nada, onde o Oceano Atlântico encontra o Círculo Polar Ártico. Uma ilha de 103 mil quilômetros quadrados, menor que muitos estados brasileiros, mas com uma força capaz de parar o mundo inteiro. Em 2010, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção. Sua nuvem de cinzas fechou o espaço aéreo europeu por semanas. 20 milhões de passageiros ficaram no chão. A Islândia, com seus 360 mil habitantes, conseguiu o que nenhum exército conseguiria: parar a Europa. Mas isso não foi exceção. Foi um lembrete. A Islândia vive sobre uma fratura no planeta. Aqui, 2 placas tectônicas se separam a cada ano, rasgando a Terra como papel. A América se afasta da Europa, milímetro por milímetro, século após século, e a Islândia está exatamente na linha de ruptura. O resultado? 33 sistemas vulcânicos ativos, 200 vulcões adormecidos, erupções a cada 4 ou 5 anos. O solo treme, a terra ferve, a lava desce pelas encostas enquanto a neve cobre os picos. Fogo e gelo, juntos. Você sabia que 1/10 da Islândia é coberto por geleiras? Mas sob esses mantos brancos, vulcões dormem. E quando despertam, derretem o gelo de dentro para fora, liberando inundações colossais que varrem tudo pela frente. Os islandeses têm uma palavra para isso: Jökullaup, água, gelo e destruição, se movendo a 100 km por hora. A geleira Vatnajökull é maior que todo o território de Porto Rico. Sob ela, descansa o vulcão Grímsvötn, um dos mais ativos da Europa. A cada erupção, o gelo derrete, formando lagos subglaciais que crescem até explodir em torrentes devastadoras. Mas a Islândia não teme o que ela é. Aprende a conviver. 90% da energia do país vem da própria terra. Geysers fornecem calor. Cachoeiras geram eletricidade. A Islândia transformou sua natureza violenta em sustento. É o país mais verde do mundo. Não por ter florestas, mas por respeitar o que a terra oferece. E a terra oferece espetáculos que desafiam a lógica. Imagine caminhar entre 2 continentes ao mesmo tempo. No Parque Nacional de Thingvellir, você pode tocar a América com uma mão e a Europa com a outra. A fenda de Almannagjá revela onde as placas se separam. Cada passo que você dá está sobre uma cicatriz aberta do planeta. Foi aqui, em 930 d.C., que nasceu o Alþingi, o parlamento mais antigo do mundo ainda em funcionamento. Os vikings se reuniam neste vale para criar leis, resolver disputas e decidir o futuro da nação. Não tinham exército permanente, tinham apenas a palavra, e funcionou por 1000 anos. Está curtindo essa jornada? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Agora, seguimos para o sul, onde a força da natureza se manifesta de forma ainda mais brutal. As cachoeiras da Islândia não são apenas belas, são devastadoras. Gullfoss, a Cachoeira Dourada, despeja 140 mil litros de água por segundo em uma garganta de 32 metros. O rugido é ensurdecedor. A névoa sobe como fumaça. No inverno, o gelo cobre suas bordas, mas a água nunca para. Nunca congelou completamente. Nunca se rendeu. Há uma história que poucos conhecem.
Nos anos 1920, empresários queriam construir uma hidrelétrica aqui. Sigridur Thomasdóttir, filha de um fazendeiro local, caminhou 120 quilômetros até Reykjavik, descalça. Ameaçou se jogar na cachoeira se o projeto não fosse cancelado. Ela venceu. Gullfoss permaneceu intocada e Sigridur se tornou a primeira ambientalista da Islândia. Próxima parada, Skogafoss, 60 metros de queda livre, tão perfeita que parece cenário de filme. E foi. Dezenas de produções filmaram aqui, mas a lenda local é mais interessante que qualquer roteiro de Hollywood. Dizem que um viking chamado Trazi Thorolfsson escondeu um baú de ouro atrás da cachoeira. Séculos depois, um menino encontrou a alça do baú. Tentou puxar. A alça se soltou. O baú desapareceu de volta na água. A alça foi usada para fazer a porta de uma igreja local. O ouro nunca foi encontrado, mas existe uma cachoeira que supera todas em selvageria pura. Dettifoss é a mais poderosa da Europa. 500 metros cúbicos de água por segundo, 45 metros de altura, 100 metros de largura. Quando você se aproxima, o chão vibra, literalmente vibra. O barulho apaga qualquer outro som. É impossível falar, é impossível pensar. A apenas 2 quilômetros dali, outra maravilha aguarda, o Canyon Asbyrgi, em forma de ferradura, com 100 metros de altura, parece ter sido esculpido por uma força divina. A mitologia nórdica diz que foi criado quando Sleipnir, o cavalo de 8 patas de Odin, tocou o chão. A ciência diz que foi uma inundação glacial catastrófica há 10.000 anos. Acredite no que quiser. Ambas as explicações parecem impossíveis. Seguindo para o leste, a paisagem muda completamente. As terras altas são um deserto de cinzas vulcânicas, preto, árido, lunar. A NASA treinou astronautas aqui antes de enviá-los à Lua, porque este é o lugar na Terra que mais se parece com outro planeta. No coração deste deserto nasce algo inesperado. Landmannalaugar, montanhas de riolita multicolorida, amarelo, vermelho, verde, azul. Parece uma pintura derretendo. E entre essas montanhas impossíveis, fontes termais naturais onde você pode banhar-se enquanto a neve cai ao redor. Como isso existe? A resposta está na obsidiana, vidro vulcânico formado quando lava esfria tão rápido que não tem tempo de cristalizar. A Islândia tem os maiores campos de obsidiana do mundo, preto brilhante, estendendo-se por quilômetros, afiado como navalha, bonito, mortal. Mas nem toda beleza islandesa é violenta. No norte da ilha, algo mágico acontece. A lagoa Mývatn, alimentada por fontes subterrâneas, cria um oásis de vida em meio ao deserto vulcânico. Aqui vivem mais espécies de patos do que em qualquer outro lugar da Europa. E não são apenas patos comuns. São dezenas de espécies que migram milhares de quilômetros para se reproduzir nestas águas ricas em nutrientes. Porque até as aves sabem. A Islândia é especial. Ao redor do lago, as formações de lava de Dimmuborgir criam um labirinto de torres e arcos. Os islandeses chamam de castelos escuros. Segundo o folclore, é aqui que vivem os elfos. 13 trolls do Natal moram nestas rochas. Pode parecer fantasia, mas 54% dos islandeses não descartam a existência de seres ocultos. Isso não é superstição,
é respeito. Projetos de construção já foram desviados para não perturbar áreas de elfos. Estradas mudaram de rota, rochas foram preservadas. Porque na Islândia você não luta contra a terra, você escuta, e a terra fala mais alto em um lugar específico. Verir é um campo geotérmico onde o inferno vazou para a superfície. Lama borbulhante, fumarolas de enxofre, vapor corrosivo. O cheiro é insuportável, mas a visão é hipnotizante. As poças de lama fervem a 100 graus, explodem em bolhas lentas, lançando lama cinza para o ar. O solo é pintado em tons de amarelo, laranja e vermelho pelo enxofre cristalizado. É tóxico, é perigoso, é absolutamente fascinante. Próxima parada. A joia secreta do norte. Godafoss. Cachoeira dos Deuses, 12 metros de altura, 30 de largura. Não é a maior, mas carrega uma história que mudou a nação. No ano 1000, a Islândia decidiu abandonar os deuses nórdicos e adotar o cristianismo. Thorgeir Ljósvetningagodi, o legislador responsável pela decisão, voltou para casa e jogou suas estátuas de Odin e Thor nesta cachoeira. Foi o fim de uma era. O paganismo morreu aqui, literalmente. Agora descemos pela costa oeste, onde a natureza mostra outra face da Islândia. A península de Snæfellsnes é chamada de Islândia em miniatura, porque reúne tudo: geleiras, vulcões, praias de areia preta, falésias povoadas por aves. No extremo da península, ergue-se o monte Kirkjufell, 463 metros de altura, formato cônico perfeito. É a montanha mais fotografada da Islândia, e por um bom motivo. Na frente dela, a cachoeira Kirkjufellsfoss cria a composição perfeita. No inverno, a aurora boreal dança sobre o pico. No verão, o sol da meia-noite ilumina a cena às 2 da manhã. É tão irreal que parece edição de foto, mas é real, completamente real. Na base da península, o glaciar Snæfellsjökull esconde um vulcão que fascinou Júlio Verne. Em Viagem ao Centro da Terra, é aqui que os exploradores entram nas profundezas do planeta. Verne nunca visitou a Islândia. Mas sabia que se havia um portal para o impossível, seria aqui. Seguimos para a capital, mas não esperem encontrar uma metrópole convencional. Reykjavik tem 230 mil habitantes. É a menor capital da Europa. Mas o que falta em tamanho sobra em caráter. As casas são pintadas em cores vibrantes: vermelho, azul, amarelo, verde. Porque quando o inverno traz escuridão por 19 horas por dia, você precisa de cor. A igreja Hallgrímskirkja domina o horizonte, 74 metros de altura. Arquitetura que imita colunas de basalto. Parece uma nave espacial prestes a decolar. Do topo, você vê toda a cidade. E percebe, não há favelas, não há bairros abandonados. A Islândia é um dos países mais igualitários do planeta. Aqui, a diferença salarial entre CEOs e trabalhadores é a menor do mundo. A educação é gratuita. A saúde é universal. A Islândia prova que é possível prosperar sem militarizar, mas nem sempre foi assim. Durante a crise financeira de 2008, os 3 maiores bancos da Islândia quebraram. O sistema financeiro entrou em colapso.
O país estava à beira do abismo. E então fizeram algo inesperado. Em vez de resgatar os bancos, prenderam os banqueiros. 26 executivos foram condenados. O povo foi às ruas bater panelas. O governo renunciou. Reescreveram a Constituição. E se recuperaram em 5 anos. Enquanto a Europa ainda sofria, a Islândia já crescia novamente. A lição? Quando você respeita o povo mais que o lucro, todos prosperam. Mas voltemos à natureza, porque é dela que a Islândia tira sua verdadeira força. E nenhum lugar representa isso melhor que a Lagoa Azul. Este spa geotérmico famoso mundialmente é, na verdade, um acidente. Foi criado em 1976 como subproduto de uma usina geotérmica. A água rica em sílica e minerais começou a se acumular. Trabalhadores da usina perceberam que a água curava problemas de pele. E assim nasceu um dos destinos turísticos mais procurados do planeta. A água está a 37 graus. Vem de 2.000 metros de profundidade. É renovada a cada 40 horas. Você pode banhar-se aqui enquanto a temperatura externa está a 0 grau. Névoa sobe da superfície. Gelo cobre as rochas ao redor. Mas você está quente, confortável, flutuando em água vulcânica. Porém, existe outro fenômeno que define a Islândia acima de todos. Algo que não pode ser comprado, reproduzido ou explicado completamente. A aurora boreal. De setembro a março, quando a noite domina, o céu islandês se transforma em um teatro cósmico. Partículas solares colidem com a atmosfera terrestre. Energia se transforma em luz. Verde, rosa, violeta, azul. As cortinas de luz dançam, ondulam. Os antigos vikings acreditavam que eram as valquírias cavalgando pelo céu, levando guerreiros mortos para Valhalla. Os cientistas explicam com física de partículas. Mas quando você está sob aquelas luzes, nenhuma explicação importa. Ver a aurora não é garantido. Depende de atividade solar, de céu limpo, de sorte. Mas quando acontece, você entende por que os povos antigos acreditavam em magia, porque não há outra palavra para descrever. E se no inverno a Islândia oferece escuridão e auroras, no verão ela oferece o oposto. O sol da meia-noite. De maio a julho, o sol nunca se põe completamente. Às 11 da noite, ainda há luz. À 1 da manhã, você pode ler sem lanterna. Isso bagunça o relógio biológico. Turistas não sabem quando dormir, mas os islandeses amam. É quando fazem festivais que duram dias. É quando exploram o interior. É quando aproveitam cada minuto de luz que o inverno roubou. Mas toda essa beleza tem um preço. A Islândia está na linha de frente das mudanças climáticas. As geleiras derretem a cada ano. Öksjökull foi a primeira a desaparecer completamente em 2019. Colocaram uma placa memorial. Uma carta para o futuro, explicando o que perdemos. O texto diz: Ok, é a primeira geleira islandesa a perder seu status. Nos próximos 200 anos, espera-se que todas as nossas geleiras sigam o mesmo caminho. Este monumento reconhece que sabemos o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Só você saberá se fizemos. É um alerta, mas também um chamado. A Islândia está mostrando ao mundo que podemos viver de forma sustentável, que podemos respeitar a natureza sem sacrificar qualidade de vida. A praia de Reynisfjara, areia preta vulcânica, colunas de basalto hexagonais, ondas gigantes do Atlântico, é uma das praias mais perigosas do mundo. As ondas aqui não seguem padrão,
Uma pode ser pequena, a seguinte, gigantesca. Turistas já foram arrastados para o mar. Morreram. Placas alertam: nunca dê as costas para o oceano. Nunca. É um lembrete final. A Islândia é linda, mas não é dócil. Ela exige respeito, exige atenção. Exige que você entenda seu lugar na ordem natural das coisas. E assim chegamos ao fim desta jornada impossível. A Islândia nos ensinou que beleza e perigo caminham juntos, que fogo e gelo podem coexistir, que uma pequena nação pode ser gigante em caráter. Esperamos que as imagens e histórias contadas tenham despertado em você o desejo de conhecer esta terra de contrastes absolutos, onde cada dia é uma batalha entre luz e escuridão, onde o planeta mostra sua força e onde a humanidade aprendeu a viver em harmonia com o impossível. Se essa expedição pela Islândia te marcou, considere deixar o like e ajude o canal a crescer. Obrigado e boa viagem.